Well, good morning, everyone. As you've noticed, we've been trying to replicate traffic in Sao Paulo this morning. I gather we have a large sinkhole nearby that has greatly disrupted traffic, including for our guests this morning. But very glad to see everyone. A very important gathering. I'd just like to note in beginning, Paolo Sotero, the director of the Wilson Institute, is not here today. He happens to be in Sao Paulo himself, and he just sent a note this morning. Ambassador, you probably heard that Hui Mesquita died, unfortunately, and Hui Mesquita was the first recipient in Brazil of the Woodrow Wilson Award for Distinguished Public Service. So we regret his passing. Most recent awardee, of course, was President Dilma Rousseff. We have also, this is co-sponsored by the Wilson Center Brazil Institute and the Brazil-U.S. Business Council. Monique Fidel, Executive Director of the Business Council, is here with us today and will moderate discussions. It's a real pleasure for me as chair of the advisory board for the Brazil Institute at the Woodrow Wilson Center and chair emeritus of the Brazil-U.S. Business Council to welcome a distinguished delegation of Brazilian congressional members and leaders this morning. Do we have simultaneous translation? And anyone need translation that doesn't? Thank you. Matter of fact, I'll take one myself. Thank you. My wife has never been able to understand what I say anyway, but before introducing Deputado Enrique Alves and other members of the delegation, I wanted to thank and acknowledge Brazil's outstanding ambassador to Washington, my friend Mauro Vieira, for creating the opportunity for this gathering this morning. As a former U.S. ambassador to Brazil myself, I have a great appreciation for the role that Mauro plays in advancing the relationship between our two great countries. And I see Deputy Chief of Mission Ernesto Araujo and other colleagues. I know Benoni Belli has been very instrumental in putting the meeting together as well. Ambassador Vieira, along with Foreign Minister Antonio Patriota and his team, our excellent U.S. Ambassador Tom Shannon in Brasilia, have worked to strengthen the bilateral dialogue between our two nations. Direct presidential outreach has become a hallmark of the dialogue in recent years. And as most of you probably know, Minister Patriota was just here on Monday meeting with Secretary Kerry. President Obama made a historic visit in 2011, just at the commencement of President Rousseff's administration. Last year, President Rousseff made a return visit to Washington. And then later this year, we look forward very much to another major bilateral milestone when President Obama and First Lady Michelle Obama will receive President Rousseff at the White House. It's expected to be the first visit by a Brazilian leader as a state visit since President Clinton greeted Fernando Henrique Cardoso more than 18 years ago. And then in the traffic back and forth of engagement between our countries, Vice President Biden will be in Brazil next week, dispensing his entertainment and wisdom as always.
The direct presidential diplomacy and all the support that underlies it provides a foundation for this visit, which is rather historic as well. We haven't been able to recall the last time the President of the Chamber of Deputies, the Speaker of the Chamber of Deputies, has been in Washington. And I know there were also recent visits by members of the U.S. Congress in Brazil as well. I'm confident that we would all agree that more is better in terms of congressional interchange from Brazil and to Brazil to increase the understanding and cooperation, because many of the things in advancing the relationship depend on action by the Congress in both countries. Congressman Alves has represented the state of Rio Grande do Norte in Congress since the 1970s. A lawyer like me, he abandoned the law, I suppose, as I did a few years ago. Entered politics quite some time ago as a member of the opposition to the military regime after his father, Aloysia Alves, a very popular former governor of the state, was barred from running for elective office by reasons of his opposition. Speaker Alves is third in the line of succession after the president and the vice president of Brazil. He's a member of the PMDB, the leading partner of the Workers' Party in the coalition that supports the government of President Rousseff in Congress. Although the governing coalition has a comfortable majority, just as in Washington, majorities don't always agree with the executive, and some approval of bills is not assured, and it depends on the deliberations and leadership of Speaker or President Alves and his colleagues here today. Matter of fact, it's even been known to override a presidential veto in the exercise of congressional authority in Brazil. So Speaker Alves has quite a demanding job. He's responsible for setting the agenda of the House, the Chamber of Deputies, and he plays a pivotal role in shaping not only domestic issues but in foreign policy, since all treaties must be approved by both the House and the Senate in Brazil, unlike here where it's the Senate. Accompanying Speaker Alves is a distinguished multi-party delegation of his colleagues in a demonstration of the democratic nature of Brazilian politics today. I believe the delegation certainly includes members of multiple parties, and including perhaps a member or two of the opposition. I'd like to recognize the other members of the delegation, Deputados Arthur Lira from the state of Alagoas, Vieira da Cunha from Rio Grande do Sul, Chico Alansar from Rio de Janeiro, Luciana Santos from Pernambuco, and Nelson Pellegrino from Bahia, who is chairman of the House Foreign Relations Committee. Also welcome and thanks to Lucio Reiner, head of the Chamber of Deputies International Secretariat, who has been highly instrumental in our gathering and getting people past the sinkhole on 14th Street, I guess. So please join me in welcoming our distinguished guest as I turn the floor over to Speaker Alves. And that you can speak from here or seated as you like. That's fine, thank you. Meu bom dia a todos e a todas que nos honram com suas presenças nessa oportunidade. Meus senhores e minhas senhoras, estou aqui como presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, em companhia dos já citados, mas quero renovar aqui as suas presenças, deputado Vieira da Cunha, do PDT,
do Rio Grande do Sul, pertence ao PSB, deputada à Força da Mulher Brasileira no Parlamento, deputada Luciana, do PCdoB, do Estado de Pernambuco, deputado Arthur Lira, líder do Partido Progressista, um importante partido no parlamento com 50 parlamentares, do Estado de Alagoas, e deputado Nelson Peregrino, do Estado da Bahia, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Partido dos Trabalhadores, nosso queridíssimo embaixador Mauro Oliveira, que nos acompanha em toda essa trajetória aqui nos Estados Unidos. Eu quero agradecer ao embaixador Anthony Harrington, presidente emérito da seção norte-americana do Conselho Empresarial Brasil e Estados Unidos, e eu já vou chegar aqui, senhor embaixador, a referência que o senhor foi um dos melhores embaixadores dos Estados Unidos do nosso país, à época do presidente Fernando Henrique Cardoso e aqui, presidente Clinton. Também uma saudação muito especial à vice-presidência do Business Council, Mônica Friedel, a oportunidade de participar desse evento. E citado aqui na minha história, com tanta perfeição pelo embaixador, quero dizer que sou um parlamentar no Parlamento Brasileiro há 42 anos. Eu me elegi a primeira vez em 1970, quando tinha apenas 21 anos de idade, mas eu peguei apenas a raiz já consolidada da política exercida pelo meu pai, que foi um grande líder no meu estado e no Nordeste brasileiro, e como foi dito aqui, caçado pelo regime militar, de triste memória para o povo brasileiro. E, aliás, eu tenho um título, sou embaixador. A minha família foi a mais perseguida pelo regime militar na classe política brasileira. 3 familiares, todos 3 foram caçados pela Revolução e, naquela época, aos 21 anos de idade, nos deram a responsabilidade de permanecer na luta, nos ideais e na bandeira política do meu estado e da nossa região nordestina. E de lá para cá, nós estamos com 11 mandatos consecutivos nesses 42 anos e chegando agora à honra maior de presidir aquela casa que conheço tão bem em toda essa trajetória de 42 anos ininterruptos de vida pública parlamentar. Assim sendo, nessas condições aqui eu estou, e gostaria de homenagear o Woodrow Wilson, um grande estadista e visionário que soube, ao longo de uma bem-sucedida carreira política, aliar os anseios norte-americanos por desenvolvimento e bem-estar, a tentativa da construção de uma ordem mundial mais justa e pacífica. Embora em cenários políticos e econômicos muito diferentes dos existentes naquela época, isso é, em essência, o que ainda hoje procuramos: crescimento e bem-estar para os nossos povos, paz e erradicar as injustiças do mundo. Brasil e Estados Unidos, as duas maiores democracias do que aqui se costuma chamar de hemisfério ocidental, podem e devem atuar como parceiros nessa busca incessante. Inclusive porque, mais do que normalmente, nos damos conta ou admitimos, são países que têm grandes semelhanças com características muito comuns. Ambos se organizam como uniões formadas por estados, embora as unidades subnacionais usufruam graus distintos de autonomia em um e outro país. Ambos têm constituições baseadas na separação dos poderes legislativo, executivo e judiciário, cada qual com suas atribuições, configurando o conjunto um sistema necessário de pesos e contrapesos. Ambos adotam um sistema presidencialista de governo, em que o chefe do executivo é a figura primordial na condução dos destinos nacionais, mas com controle e limites à concentração excessiva do poder. Aliás, nesse aspecto, os Estados Unidos serviram de modelo em 1889, no alvorecer da nossa República. Mais do que isso, nós compomos brasileiros e norte-americanos, sociedades multiétnicas e plurais, e compartilhamos os valores essenciais
da democracia e dos direitos humanos. Caberia lembrar ainda uma longa tradição de amizade, escorada no fato dos Estados Unidos da América terem sido os primeiros a reconhecer, sob a presidente James Monroe, nossa participação política já em 1824. Pessoalmente, na minha trajetória na Câmara dos Deputados, combati com o meu partido, o PMDB, o governo militar. Pagamos alto preço por defender os ideais democráticos. Familiares foram caçados pela ditadura, mas o arbítrio não nos silenciou, nem o povo se deixou subjugar. Tanto é que estou no Legislativo com votações cada vez mais expressivas desde 1970, agora na minha 11ª legislatura, somando, como disse, 42 anos de vida parlamentar. O Brasil sofre até hoje, meus senhores e senhoras, os efeitos do regime de exceção, mas a redemocratização, a partir da promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 1988, provou que a democracia é o único regime político que respeita o seu povo. Prova cabal são os grandes avanços obtidos desde a retomada do Estado de Direito. Isso é comprovado fartamente. Faço um parêntese para ressaltar que a nossa democracia ainda é incipiente e deve ser reforçada e aprimorada a cada dia. Celebraremos em outubro deste ano 25 anos da nossa Constituição. Pode parecer um tempo reduzido, mas trata-se do mais longo período de democracia desde a proclamação da República há 124 anos. Percebo que o fim da Guerra Fria e a volta da democracia na região abriram novas avenidas de cooperação. Temos hoje um ambiente propício para uma relação madura de respeito mútuo. Está claro que não precisamos concordar em tudo para sermos amigos e parceiros. Amizade e parceria não se confundem com alinhamento automático. O Brasil vive um momento singular, ocupando espaço crescente entre as grandes economias mundiais e cada vez mais respeitado pela estabilidade das suas instituições e pelo compromisso de resgatar a sua dívida social. Dou aqui apenas um dado para ilustrar o que afirmo, senhor embaixador, meus senhores e minhas senhoras. Só nos últimos 10 anos, o Brasil incorporou a classe média brasileira, saindo, portanto, da pobreza 40 milhões de brasileiros, que pela inclusão social hoje ostentam um grande mercado consumidor interno importante para a nossa economia. Está em curso um amplo processo de transformação social e econômica no país, no qual os Estados Unidos podem, e a depender de nós brasileiros, ser um parceiro privilegiado. Não em um movimento de mão única, que já não faz sentido, em si é uma relação equilibrada, baseada no respeito mútuo e na complementação das suas economias, onde os dois lados têm a ganhar, porque se respeitam e se complementam. Hoje, o desenvolvimento do Brasil representa também impulso para o crescimento norte-americano, seja pelo grande número de brasileiros que visitam este país, contribuindo para sustentar a sua indústria de turismo e comércio, seja pelo crescente volume de investimentos produtivos que fazemos nos Estados Unidos. A esse respeito, vale acrescentar, fui informado de um dado importante e não muito difundido. No ano 2000, para cada dólar investido por empresas brasileiras nos Estados Unidos, eram investidos 47 dólares por empresas norte-americanas no Brasil. Em 2012, portanto, 12 anos depois, para cada dólar investido por empresas brasileiras nos Estados Unidos, foram investidos 6,7 dólares por empresas
norte-americanas no Brasil. Não é que o fluxo de investimento tenha diminuído. O que houve foi um incremento relativamente maior dos investimentos brasileiros, caracterizando nova realidade de crescente equilíbrio e maturidade na relação bilateral. Em boa posição no contexto internacional, o Brasil amadurece também internamente, fortalecendo sua democracia com ampla participação popular, eleições livres e limpas, tudo em obediência à nossa ordem constitucional. Em nosso país, como nos Estados Unidos, o Congresso é chamado a desempenhar um papel central na garantia das liberdades fundamentais e na criação de condições adequadas para o desenvolvimento econômico e social. A agenda do Congresso, e em particular da Câmara dos Deputados, reflete em boa medida as prioridades nacionais, os grandes temas que precisam ser tratados, os desafios que um país com democracia deve enfrentar. E a esse respeito, para mostrar a importância do Poder Legislativo e a sua dinâmica, diferentemente dos Estados Unidos, quem dera se assim fosse lá, nós temos com parlamentares no Congresso Nacional representação de mais de 30 partidos. 30 partidos, dos pequenos aos médios e aos maiores. Aí os senhores e senhoras vão de imaginar a dificuldade do relacionamento, da articulação política para finalizar propostas e projetos oriundos do Legislativo ou do Poder Executivo. E para dar um exemplo ainda maior e mais recente desse dinamismo, dessa articulação do Poder Legislativo, tão essência do povo brasileiro, uma última medida governamental importante que altera toda a vida portuária brasileira, lhe dando mais dinamismo, mais condições de competitividade, foi discutida no Congresso Nacional numa sessão por 18 horas ininterruptas. 18 horas ininterruptas. E no dia seguinte, por 21 horas ininterruptas. O senhor de imaginar, será que o presidente está falando a verdade? Não é possível uma sessão da Câmara dos Deputados demorar 18 horas e no dia seguinte, mal refeito dessa luta incansável, passamos, portanto, a discutir para votar finalmente após 21 horas de discussão. Para que os senhores entendam, por causa da obstrução guerreira sistemática da oposição, que não queria, portanto, ver aprovada aquela proposta. Então, toda manobra oposicionista exigia da base do governo uma presença que ora existia, ora não. Ao final, tivemos que ir por um embate de quase 40 horas de discussão, de debate, para, afinal, a proposta, às 9 horas de um novo dia, ter sido aprovado pela Câmara dos Deputados. E, a partir daí, seguir para o Senado Federal. Esse exemplo mostra muito bem a dinâmica e a força e a representatividade do Poder Legislativo. Nenhum presidente pode governar e implementar seus projetos sem a participação ativa do Congresso Nacional. Isso demanda um processo permanente de negociação entre Executivo e Legislativo. Processo este que requer, muitas vezes, paciência e obstinação, mas que é a essência do nosso sistema democrático. Quando Executivo e Legislativo se veem não como adversários, mas ao lado do Judiciário, como pilares do Estado Democrático de Direito, avanços concretos podem ser alcançados. No Brasil de hoje, nós somos testemunhas desse debate democrático permanente e respeitoso entre a Presidente da República, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Todas as grandes questões das diversas áreas do governo passam necessariamente pelo Congresso, exigem intensa atividade legislativa. Além da função de fiscalizar o bom uso dos recursos públicos e zelar pela prestação de contas do Executivo, o Legislativo é também parceiro na elaboração de políticas de transformação do país.
na concretização do Projeto Nacional de Crescimento e de Desenvolvimento Econômico e Social. Um dado importante a configurar-se aqui é que hoje o desemprego em nosso país alcança a marca mínima de apenas 5,5%, tratando-se praticamente a nível do Brasil de um pleno emprego, fruto naturalmente desses últimos anos de intenso trabalho e dedicação das autoridades brasileiras. Temas como a melhoria do ensino fundamental e técnico, ampliação do acesso à saúde, aperfeiçoamento de políticas sociais e transferência de renda, incluindo a criação de um melhor ambiente de negócios e a ampliação e modernização da nossa infraestrutura, integram o nosso dia a dia. Ou seja, reforçando o que disse há pouco, a modernização do país se faz, inegavelmente, com a participação ativa do Congresso Nacional. Em múltiplas ocasiões, meus senhores, minhas senhoras, o Congresso tem votado questões de interesse relevante para a chamada economia real, tais como a lei de incentivo à pequena e microempresa, ou as regras de desoneração da folha de pagamento de setores com uso intensivo de mão de obra. As relações exteriores constituem outro tema de permanente atuação e atenção dos deputados federais. No Brasil, os tratados internacionais são objeto de análise nas duas casas legislativas. Na Câmara, tal responsabilidade recai sobre a Comissão de Relações Exteriores, e aqui está o seu presidente, e de Defesa Nacional, cuja competência abrange as questões de política e segurança externas. Temos consciência da crescente importância das relações com os demais países e com os organismos internacionais para os nossos objetivos de desenvolvimento. A projeção do Brasil em nível internacional deixou de ser um assunto apenas para iniciados e especialistas. Hoje ocupa a atenção do público, o que é claro que se reflete no Congresso Nacional. E lá nós temos para transmitir a todo o povo brasileiro uma TV Câmara e uma TV Senado, que transmite ao vivo, 24 horas por dia, toda a discussão, todo o debate, todo o processo de votação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. No conjunto das nações, os Estados Unidos sobressaem como parceiro fundamental do Brasil. O Congresso em geral e a Câmara dos Deputados em particular têm plena consciência da importância de fortalecer nossas relações bilaterais. Tanto que aprovamos recentemente o acordo para intercâmbio de informações relativas a tributos celebrados entre os dois países. Nesta viagem, eu tive a oportunidade com meus companheiros de me encontrar com o presidente da Câmara de Representantes e com deputados da Comissão de Relações Exteriores e do Brasil Caucus, verificando em todos os momentos o desejo de fortalecer as relações entre os Estados Unidos e o Brasil e o respeito com que o nosso país passou a ser encarado. O interesse e o respeito são recíprocos. Em relação a isso, tenho uma visão fundamentalmente otimista. Estou certo que o Brasil e os Estados Unidos continuarão ampliando a sua parceria bilateral em benefício mútuo. Não apenas dos negócios, que, diga-se de passagem, vão muito bem. No ano passado, a corrente de comércio entre os dois países superou 59 bilhões de dólares. As vendas para os Estados Unidos representam mais de 11% de nossa exportação total. E as compras de produtos norte-americanos corresponderam a 14,5% total de nossas exportações. Além dos negócios, há, contudo, muitos outros campos abertos a parcerias. No âmbito do Executivo, entre mais de 20 mecanismos bilaterais de cooperação e diálogo vigentes, aparecem temas como aviação civil, energia, cooperação consular, luta contra a discriminação racial e pela igualdade de gênero. Juntos também, podemos fazer mais para a reforma dos mecanismos de governança global, seja na área da paz e da segurança internacionais, seja nos campos financeiro,
econômico e comercial, atualizando e modernizando o Conselho de Segurança. Esses mecanismos de governança precisam refletir a realidade do mundo multipolar de hoje, para que possam, a partir de renovada legitimidade, agir com mais eficácia e autoridade. Tal parceria também terá reflexos positivos para toda a região e para a economia global. Em grandes temas de interesse geral, como energias limpas e mudança do clima, faremos diferença se ampliarmos essa cooperação. Nessas e em outras áreas, o legislativo de ambos os países pode ajudar, tanto por meio do seu papel fiscalizador do executivo, quanto pela atividade legislativa propriamente dita. E ontem, em conversa com os parlamentares com quem nos encontramos, há uma proposta a ser alinhavada e, se Deus quiser, concluída, para que façamos um intercâmbio permanente entre os dois legislativos, daqui e do nosso país, para que a cada início de ano eles possam se encontrar, uma vez aqui, outra vez lá, para que possamos, na preliminar, definir temas que digam respeito às políticas do nosso país, para que depois desse entendimento possamos encaminhar aos nossos poderes executivos a pauta priorizada pelos poderes legislativos. Uma proposta que ontem, a partir dos deputados americanos, que contou com a nossa imediata simpatia e até a vinda em outubro da presidenta Dilma aos Estados Unidos, nós pretendemos, portanto, já programar para o próximo ano o primeiro encontro de parlamentares americanos e brasileiros para que uma pauta, durante todo o ano seguinte, ela possa ser alinhavada na preliminar pelos poderes legislativos. Seremos grandes parceiros na construção de um mundo melhor para as futuras gerações, inclusive porque alcançamos nos dois países uma clara compreensão de que o diálogo maduro se caracteriza pelo respeito às diferenças, de que relações intensas não são construídas e mantidas sem ocasionais divergências. Importante, meus senhores e minhas senhoras, é que existam canais para tratar com franqueza as diferenças que possam surgir ao longo do caminho. Importante é que esteja presente o mesmo espírito democrático que valorizamos internamente em nossos países. A propósito, um grande pensador, jurista e político brasileiro, Rui Barbosa, anteviu há mais de 100 anos o quanto isso se tornaria decisivo, quando ele disse: a democracia já não se reduz a uma esperança, não é mais uma questão, não é apenas um direito, não é somente o apanágio de uma cidade ilustrada como Atenas, ou de um grande povo como Romano. É mais, é tudo nas sociedades modernas. Brasil e Estados Unidos, meus senhores e minhas senhoras, duas grandes nações, modernas e democráticas, certamente continuarão trabalhando juntas com esse espírito e essa convicção. Esse é o desejo do povo brasileiro. Muito obrigado. Thank you, Speaker Alves, for excellent and encouraging remarks. I might begin with one question, and I'm going to turn the proceedings over to Monique to moderate a few other questions for you and or your colleagues. The first question I would have relates to some prior engagement with the Brazilian Congress that we have had here at the Wilson Center. In the last 3 years, I think about 30 deputies and senators have participated in study missions on innovation organized by the Brazil Institute. And one of the challenges identified by members of Congress from Brazil and the dialogue that occurred with public and private sector here in their visits was that fostering more innovation through more active dialogue between companies and universities. In the sectors where it has occurred,
such as aviation with Embraer, in agriculture dramatically with Embrapa. Brazil has succeeded spectacularly in those sectors of engagement between academia and the industries and companies in Brazil. So one of the questions being addressed is how to extend this model to other sectors of the economy, thereby extending industry into more value-added roles and more competitive levels as President Rousseff aspires in her innovation agenda. So my question is this, do you see obstacles to expansion here? Is this a subject of concern or discussion in the Brazilian Congress following some of the discussions that have been held here? Inclusive, a pergunta é muito oportuna, porque desde o governo Lula e agora o governo Dilma, tem incentivado muito essa interação entre as nossas universidades. Inclusive estimulando e concedendo bolsas de estudos para jovens universitários que queiram se deslocar para países em que possam ter um aprendizado cada vez mais atualizado e universal. Inclusive, recentemente, a presidenta Dilma tomou uma decisão importante em relação ao Ministério da Educação para que concedesse dezenas ou centenas de bolsas de estudo para que esses estudantes pudessem aprimorar esse intercâmbio. Já que o Brasil entende hoje que não há desenvolvimento em nenhum país que seja isolado nem pontual. Esse mundo global exige uma atualização permanente e toda a grandeza e importância dos Estados Unidos é um inestimável celeiro de conhecimentos e de oportunidades. Acredito que com a vinda aqui da presidenta Dilma, esse intercâmbio certamente será acelerado, estendendo as áreas de atuação onde essa interação poderá se ampliar e muito mais. Pode ficar certo dos Estados Unidos que se virá apenas qualificar o nosso aprendizado e o Brasil cada vez mais conhecedor das potencialidades mundiais em favor do nosso crescimento. Não apenas a questão da energia, da aviação civil, da educação, mas em todas as outras áreas de um país de dimensões continentais como o Brasil. Thank you. As a matter of fact, the Brazil Institute has a special program for helping to place some of the students that are coming to the U.S. to study through the Scientific Mobility or Science Without Borders program into U.S. companies for internships, for practical training as well, coordinating and encouraging company participation. Let me turn it over to Monique for questions. Thank you, Ambassador Harrington. Muito obrigada, deputado Alves. Eu vou fazer minha pergunta em português e eu queria usar
vou pedir um favor para os senhores, para o senhor e para toda a delegação. Quando eu estava ouvindo os seus comentários da discussão no Congresso Brasileiro, eu vou pedir para os senhores, quando os senhores estão com os seus pares americanos, por favor, dê umas dicas para eles de como trabalhar com respeito e produtivamente com os partidos opostos. Minha pergunta é: eu represento 105 membros que fazem parte do Conselho e são empresas americanas com longa presença e grandes investimentos no Brasil. Um grupo deles é da indústria de defesa, que, dentro da relação bilateral, está passando por um ótimo momento, dado o diálogo de cooperação em defesa. Nós levamos uma missão de empresas agora em abril. O deputado Pellegrino nos honrou com sua presença num almoço na CNI. E minha pergunta é sobre 3 acordos importantes nessa área que foram já assinados e que estão à espera de aprovação no Congresso. Só para não errar, eu vou ler o nome dos acordos. O Acordo de Cooperação em Defesa, de 2010, o Acordo Geral de Segurança da Informação Militar, de 2010, e o Acordo Quadro sobre Cooperação nos Usos Pacíficos do Espaço Exterior, de 2011. Qual é a perspectiva de que esses acordos sejam examinados e nós esperamos aprovados ainda esse ano pelo Congresso Brasileiro? A informação que nós temos é que esses acordos, embora estivessem bem encaminhados no âmbito do Poder Executivo, como revela a senhora aqui mesmo, não chegaram ainda a nível de apreciação pelo Poder Legislativo. Estaria em elaboração final nos estádios do Poder Executivo, até pelo cuidado e pela importância que se revestem, mas não teria chegado ainda na sua apresentação formal ao Poder Legislativo. Aqui está o presidente do Conselho de Relações Exteriores, que poderá, portanto, isso confirmar. Não chegou ainda ao estágio do Poder Legislativo, mas asseguro a senhora, e já delego aqui ao nosso presidente da Comissão de Relações Exteriores, que assim que venha a ser formalizado, e acredito que a vinda já marcada aqui, de repente, a Dilma, em outubro, certamente ela antecipar essa chegada desses processos ao Poder Legislativo, para que ela possa já informar que cumpriu essa sua tarefa enquanto Poder Executivo e que a missão estará agora a cargo de todos nós no Poder Legislativo. Mas já informo que, pela importância do tema e o momento nacional e internacional que nós vivemos, essa pauta terá uma prioridade absoluta por parte do Poder Legislativo. Esse tempo de 2010 até 2013, que está sendo usado pelo Poder Executivo sobre diversas esferas, nós podemos compensar com a agilidade que certamente o nosso presidente aqui dará a esse tema aqui abordado. Muito obrigada. I'd like to open up the floor to questions for the speaker. Please. Deputado, bom dia. Muito obrigada. Meu nome é Carolina Costa, trabalho aqui em Washington, numa empresa de consultoria, Macquarie Associates. Com a passagem agora da medida provisória dos portos, quais seriam as outras matérias prioritárias para o Congresso até o final desse ano? Obrigada. Agradecer a pergunta da jovem, né? E eu quero dizer que após essa cansativa discussão da MP dos Portos, logo está se travando um novo debate que eu espero que não se repita, né? Essa maratona de 40 horas. É a questão da mineração, que é uma questão fundamental para o nosso país, o seu potencial mineral, e que
e está há muitos anos à espera de um novo marco regulatório. E que até confesso que há 2 anos, né, que esse tema vem sendo tratado pelo Poder Executivo, ao se informar que vai ser remetido ao Parlamento. E há 2 anos que esperamos e não chegou ainda, né? Mas notícias recentes do Ministério da Energia, do ministro Lobão, que é até do meu partido, PMDB, ao qual temos um acesso, portanto, mais fácil, ele nos informava em dezembro que chegaria em março. Não chegou em março, nem abril, nem maio, mas a informação agora é que até o mês de julho, essa é uma crítica construtiva, né? Até o mês de julho estará chegando ao Congresso Nacional esse novo marco regulatório, com discussões muito apropriadas de uma nova alíquota de royalties, um modelo de concessão de jazidas e a transformação do DNPM, que é hoje um Departamento Nacional de Produção Mineral, numa agência reguladora. Portanto, o senhor é de imaginar esse temário tão amplo, né, e tão agudo num país de tanta vocação mineral como o nosso, os embates que querão, portanto, provocar. Então, acho que esse será o tema, como foi Portos, esse será um tema muito importante sobre o qual irá se debruçar o Congresso Nacional. Ainda outro, que eu quero aqui lembrar, que é o novo Código Aeronáutico, inclusive com uma mudança importante à nossa observação, de que é ampliar a participação do capital estrangeiro nas empresas de aviação, que hoje se limita a 20%, e há proposta já na discussão desse novo código de que se eleve para 40%. Eu acho que isso irá, portanto, dar um dinamismo maior a esse importante setor da economia brasileira. E também o Brasil avançando muito em concessões à iniciativa privada, agora dos portos, mas também a caminho a questão das rodovias e ferrovias. O Brasil precisa modernizar e avançar na sua infraestrutura. Um país que cresceu muito e, de repente, a sua infraestrutura não acompanhou esse crescimento, mas que precisa urgentemente reagir. Há mais de 7 mil quilômetros de rodovia a serem concedidos e há mais de 10 mil quilômetros de ferrovia igualmente a serem concedidos. Portanto, isso é uma etapa importante que o nosso país tem que ter a consciência, a humildade para reconhecer de que precisa enfrentar, superar e vencer. Então, essa pauta certamente irá dominar as atenções nos próximos meses do Congresso Nacional, antes que cheguem as eleições do próximo ano. Que o ano que entra a eleição para deputado estadual, deputado federal, para senador, para governador, para presidente da República. E eu não sei se aqui é assim, mas quando chega o ano eleitoral no Brasil, é um estresse generalizado, né? Do Estado. A política passa a dominar as nossas mentes e energias, então é sempre bom que essas medidas se antecipem ao ano eleitoral para que a paixão natural pela política, os interesses pela eleição não venham a nos colocar como adversários, que esses temas têm que nos unir como brasileiros numa só direção e numa só energia. Next question, please. Naki Mendoza, Energy Intelligence Group. Thank you very much for your remarks this morning. The 11th oil and gas licensing round that was conducted last week, it was an enormous success in terms of the levels of foreign investment that it drew from international oil companies. And it sets the stage very well for the 2 future auctions scheduled for later this year. Given the appetite for foreign investment in Brazil's oil and gas sector and the recent financial struggles of Petrobras, there's been speculation and discussion of legislation that would decrease Petrobras's mandatory 30% operator stake in future pre-salt developments. I was just wondering how much traction there is on that idea in Congress. Não, absolutamente. A Petrobras é um patrimônio do povo brasileiro e talvez nosso crescimento esteja muito vinculado à ousadia e à competência da Petrobras nos últimos anos. E, inclusive, agora mesmo, nós estamos esperando novas concessões para a exploração de petróleo e gás. Há uma previsão de que isso venha render ao país 80 bilhões de dólares de investimentos, praticamente em 249
próximo de 300 novos campos exploratórios. Já há manifestação de quase 70 empresas interessadas no assunto. Portanto, essa vertente haverá de fortalecer ainda mais a Petrobras. Não seria aqui diminuição em nada em nosso país, e reconhecer que ela passou por momentos difíceis na Petrobras nos últimos meses, por uma questão apenas não do seu potencial, mas talvez de uma gestão transitória, mas que começa já a entrar nos eixos com a presidenta Graça Foster, e acredito que logo, logo a Petrobras, normalizado internamente, poderá voltar a ser a grande empresa que construiu esse Brasil gigante de hoje. E esses dados e essas perspectivas já mostram que logo, logo nós estaremos, inclusive com o pré-sal, formando aí uma nova cadeia de desenvolvimento, de progresso e bem-estar para o povo brasileiro, nessa interação necessária com os interesses de países, de empresas no campo internacional. E muito obrigado pela pergunta. Kathleen McInerney with the Brazil-U.S. Business Council. Thank you for your remarks this morning. One of our top priorities within the bilateral relationship is to secure visa-free travel between the two countries. And both President Obama and President Rousseff have come out in support of this idea. As you know, this would increase the ease of travel for both Brazilians and U.S. tourist and business people to cross back and forth across the borders. I was just wondering how you and your colleagues view this effort by both presidents to go ahead and secure visa-free travel. From the Brazil Council side, we have definitely been lobbying both governments to make the congressional changes necessary to secure this program. And I'm just wondering what the support might be amongst you and your colleagues. Eu poderia dizer que essa é uma grande torcida brasileira, né? É uma grande torcida brasileira para que essa dificuldade possa ser, se não eliminada, reduzida. Para que os senhores tenham ideia, o Brasil, se não me engano, no ano passado, de brasileiros aos Estados Unidos, 1 milhão, o embaixador me corrigirá, 1.500.000 brasileiros visitaram os Estados Unidos no ano passado, deixando aqui uma receita de quase 10 bilhões, 11 bilhões de reais. De dólares, o que deixaram os americanos muito felizes, naturalmente, né? Para o seu comércio e para o seu turismo, né? Mas esse tema certamente passará por uma análise muito criteriosa do governo brasileiro, muito criteriosa, mas da parte do povo brasileiro a torcida é muito grande, mas nós sabemos que há detalhamentos técnicos, né, que têm que ser analisados no seu conjunto pelo nosso governo. Mas certamente essa medida, ao chegar, passará por um debate não tão extenso como o dos portos, mas certamente será uma medida muito bem cuidada, muito bem examinada, com todos os seus reflexos em relação ao nosso país, em relação aos Estados Unidos. Até porque eu quero aqui registrar, e para minha alegria, e não vai diminuir nada dizer isso aqui, eu venho muito dos Estados Unidos, né? E eu tive um problema nas cordas vocais e eu vim me tratar em Nova York, né? Isso há uns 15 anos atrás, né? E então eu fiquei vindo, consequentemente, para revisão a cada 15 dias, a cada 30 dias, a cada 2 meses, a cada 6 meses e todo ano. E eu me recordo que eu vinha, embaixador, e até antes disso, sempre que eu chegava aqui aos Estados Unidos, as pessoas só me perguntavam por futebol e pelo Pelé. A referência ao Brasil, sem nada nos diminuir, era o futebol e era o Pelé. Nós estamos aqui há 3 dias, não se falou de futebol, nem se falou de Pelé. Se falou de crescimento, de economia, de desenvolvimento, de geração de renda, de emprego, de interação, de intercâmbio, de políticas bilaterais, o que mostra para nosso orgulho o crescimento e o respeito que o Brasil hoje tem dos senhores e das senhoras e que, em relação aos Estados Unidos, já recíproca há muitos anos. Portanto, eu quero aqui registrar a nossa alegria da delegação brasileira por ver hoje o novo Brasil que nós temos a mostrar ao mundo. Apenas como comentário adicional. Muito obrigado pela pergunta. Senhor Presidente da Câmara, bom dia. My name is Larry Julin. I work with a consulting firm here in Washington. One of the topics that we have been following closely is the questão de algodão. Recent on cotton,
There's been recent action in the U.S. Congress on the Farm Bill, and a number of senior congressmen and senators have made very positive statements about how this new Farm Bill will be received by Brazil. Additionally, our Secretary of Agriculture has also made very positive statements about this. I realize this is something that's very, very recent, but wondered if you have any particular views on how favorable this new legislation may be for our bilateral relations. Não tenho detalhamento, apenas informo que recentemente o governo brasileiro substituiu, né, o ministro da Agricultura, né, há cerca de 30 dias assumiu o novo ministro da Agricultura e, por coincidência, não é sempre, não é mínimo, mas registro, é do PMDB, também do meu partido, o ministro Toninho Andrade, é o novo ministro da Agricultura há cerca de 30 dias, né? E certamente esse assunto da proposta americana aqui em discussão estará chegando às suas mãos, mas hoje eu não tenho assim, um detalhamento a respeito da repercussão dessa proposta em relação ao Legislativo ou ao governo brasileiro. Muito obrigada, deputado. I think the delegation's time is up. We won't be able to take any more questions. Thank you very much. I'll turn it back over to the ambassador to close our meeting. Thank you, Monique, and thank you, Speaker Alves, and each member of the delegation for being here this morning and for the exchange that's occurring. Mr. President, I very encouraged to hear of your discussions with counterparts at our capital regarding the prospect of having an annual exchange, regularizing the contact between the Congresses, because it doesn't just depend on the executive, it depends on the Congresses in both countries. And when I was ambassador in since, I've observed a bit of a deficit in mutual understanding between the Congresses of each other and of our countries. So I applaud that initiative, and I would extend the offer of assistance in any way that the Brazil-U.S. Business Council and the Wilson Center Brazil Institute could be of assistance, working with Ambassador Vieira and his team and Ambassador Shannon and his team in Brazil. So thank you all very much for being here. Thanks to everyone for attending another in a frequent series of informative dialogues between the U.S. and Brazil here. Eu quero mais uma vez agradecer a grande honra de os senhores terem me recebido aqui e podem ter a certeza que, no que depender do povo brasileiro, e no caso do Poder Legislativo, pelo qual posso falar, essas nossas relações bilaterais em todas as áreas, setores, interesses do Brasil e dos Estados Unidos tendem a ser cada vez mais consolidadas, porque isso, entendemos, é muito importante para o Brasil mais justo, mais humano, mais igual, que nós queremos construir. E toda a história americana, toda a sua trajetória indica a mesma direção. Nós somos países formados por um grande parcela de imigrantes que trouxeram, assim, a sua cultura, a formação do nosso caráter, portanto, nos trazendo essa formação muito plural, muito tolerante, né, e muito aberta. Então é importante que assim continuemos os Estados Unidos e o Brasil. Com muita honra, em nome dos meus companheiros representantes dos seus estados e parlamento, agradeço e estamos sempre à disposição para manter e ampliar esse diálogo proveitoso, respeitoso para os Estados Unidos e para o nosso país. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado. Muito obrigado pela atenção. Está no microfone. Nós estamos às ordens Tá. sempre.